E se liga, Hum. mudando um pouco de assunto, cara, esses dias eu tava assistindo um filme lá, tem uma série de filmes chamada... Puta, tu odeia isso, é verdade, né? Mas Por vamos quê? É... Depende, acho que não. Ah, tu odeia. Não. Harry Potter. Invocação do Mal, Invocação do Mal. Não, acho maneiro pra caraca, cara. Pô, mas tu não... Uma vez não foi tu que me falou que, que as pessoas não deviam ficar vendo filme de terror? Então, é tipo aquilo, tudo me aliça, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, cara, tem coisa que dá muito prazer, mas não faz bem, né? Então, filmes... Eu fui criado vendo filmes de terror, cara. Culpa da minha tia Regiane, né? Quero mandar um abraço pra ela. Salve, Regiane. Eu, moleque, meu irmão até hoje morre de medo de filme de terror, né? Mas eu me amarrava, ela botava pra ver o Sexta-feira 13, né? Mas como é que é? Invocação do Mal é outra vibe, né? Não, mas tinha uns filmes em cascudo também, né? Você pega, pô, Hora do Pesadelo, Fred Krueger, é pesado, né? Ele entra no sonho das pessoas e mata as pessoas no sonho. Tem uma cena bem grotesca, bem satânica. Tem um episódio lá, acho que é volume 3, sei lá, que começa dentro da igreja. Aí a mulher participa de um ritual satânico e pare tipo um demônio. Tipo, parada pesada, meu irmão. Mas assim, quando eu comecei a entender como é que funciona o mundo espiritual, eu percebi que esses filmes têm uns encantamentos também, né? Já tem ali um Paranauê rolando, né? Pior que eu fico agora olhando e prestando atenção nessas coisas. Então assim, aí eu evito certos filmes, né? Quando o cara fala aí, vamos ver esse filme, eu falo, vamos ver na tua casa. Que aí os demônios ficam lá, na hora que eu for embora, ó, ele que chamou. Eu entrei só de gaiato. Entendeu? Mas Invocação é legal porque é baseado em fatos mesmo. Então, eu acho muito maneiro. Eu tô falando dessa série exatamente porque ela é teoricamente baseada em fatos reais. Né? Aí temos o Casal Warren. O Casal Warren o que envolve ali a vida deles tem a ver com uma porrada de exorcismo, uma porrada de se envolver com coisas assim muito macabras. Pesada, né? Tipo a própria Annabelle, né? A Annabelle, você vê que a galera pode olhar na internet, eu não sei se dá pra pegar na mesa. O cara meio que roubou a Annabelle recentemente. É sério? Bota aí. O cara pegou no museu e levou. Aí ele tava dormindo no hotel com uma boneca no quarto do hotel, se eu não tô enganado. Apareceu ali. Não sei se alguém matou só de zoação pra falar aí, foi a Annabelle, né? Não sei, né? Mas é estranho, cara, isso aí. É pesado. O Casal Warren em si, cara, tu já chegou a ler e viu algumas já dei uma pesquisada por alto, assim. Tá. Cara, aqueles... só meio camuflado. Olha lá, o investigador paranormal Dan Rivera, que era responsável pela boneca Annabelle durante uma turnê, morreu aos 54 anos. Foi encontrado sem vida em um quarto de hotel na Pensilvânia em 2025. Insuficiência cardíaca, que foi a causa oficial. De algo ele morre. Pode ser uma mera coincidência. Né? Mas assim, eu não vou arriscar, não. Deixar a Annabelle quieta lá. Os casos que são retratados nos filmes são... bom, no filme ele fica um pouco mais espetaculoso, com certeza. Dá uma floreada. Dá uma floreada braba ali. Mas o ponto é, tu acredita que o Casal Warren realmente era sinistro do ponto de vista de conseguir resolver os problemas? Sim, assim, tem coisas que eles não conseguiram resolver, né? Mas a única preocupação que eu tenho nesse caso é se eles não usavam o ocultismo também para magia contra magia, né? Essa que é a preocupação. Mas só de lidar com esses problemas, os caras são cascudos, né? Porque casos assim, o cara me chamar, vamos lá, eu vou pensar duas vezes, né, cara? Eu já tenho meus BOzinhos, eu ia perguntar, orar, falar com Deus. Aconteceu isso recentemente, pra caramba, cara. Inclusive o cara é amigo nosso. Eu tava na casa de um amigão meu de anos, lá, mais de 25 anos que eu conheço o cara. Todo mundo do Rio. Aí veio todo mundo pra São Paulo, né? Eu tô em São Paulo, ele mora em Alphaville. Mora num condomínio legal e tal. Aí tô na casa dele. Assim, vim aqui pra relaxar, né, meu irmão? Passar a tarde. De repente ligo o telefone. E aí ele desliga o telefone e fala assim, Daniel, surgiu uma missão. Eu falei, eu já pensei, lá vem bomba, né? Falei, que missão, cara? Não, tem uns vizinhos aqui que estão vendo vulto dentro de casa, as coisas estão mexendo sozinhas. Então vamos lá orar com eles lá. Eu falei, pô, meu irmão, eu vim aqui pra relaxar, cara. Vou ter que lidar com me botar no poltergeist, cara. Pô, cansadaço. Querendo descansar.
Só que eu pensei assim, ele falou, não, tudo bem, fica aí que eu vou. Aí depois vai, leva uma facada nas costas e ficar com dor na consciência. Eu falei, não, vambora. Cara, chegamos lá, aí a gente olhou e tal, não vi nada demais na casa, só teve uma cena engraçada, que as mulheres subiram para orar, minha esposa, a esposa dele, subiram para orar no quarto das crianças, que as crianças choravam muito à noite. E aí a babá ficou embaixo comigo, com esse meu amigo, Felipe. E aí ele virou para ela assim e falou, você já viu alguma coisa estranha aí na casa? Ela falou, já. Ela falou, por exemplo, um dia eu tava com a bebê no colo, botando pra dormir, sentada, e de olho fechado. Aí eu senti um bafo assim na minha cara. Aí esse meu amigo, cara, é brincalhão, e ele não sabe a hora de brincar, né? Aí ele falou, você sentiu um bafo? Ela falou, sim, com a bafomete. Falei, não é hora de brincar não, meu irmão. A mulher nem entendeu. Nem sabe que porra é essa, né? Ainda bem. O maluco contando piada no poltergeist. Ainda bem que tu também não viu nada lá, né, cara? Não vi nada. Não. Só deu, só orei, foi embora. entreguei umas mensagens lá. Eu lembro que eu recebi alguns recados pra dar pra eles lá, mas não lembro o que foi. Assim. Às vezes eu faço uns downloads. Né? Acontece esse download aí? Acontece direto, pô. Direto. Faz parte, né? Comunicação. Cara, acontece uns downloads que é pra você mesmo aplicar? Então, pra minha vida também, pô, direto. Às vezes eu faço como é que é? Autoreflexivo, né? Direto também, pô. Eu lembro de um conhecido nosso lá de Niterói que até faleceu, ele não gostava que ninguém orasse por ele. A galera vinha orar por ele, não precisa não, eu mesmo oro. Ele começava a se abençoar. Eu me abençoar e caía no chão. Sozinho. Cara, mó figura, gordão, cabeludão assim, cara. Não, pode deixar que eu oro, não ora por mim não. Aí Deus me abençoe, não sei o que, ele. Eu caí. Igreja é lugar de maluco também, né, cara? Acho maluco, eu agora acho maneiro. Eu me divirto. Cara, sabe que eu lembrei? Outra história dessa. Com esse Felipe também, mas, cara, tem muitos anos disso. A história é parecida, inclusive. Lá em Niterói, a mulher falou que estava vendo vulto no fundo da casa dela. Aí chamaram a gente para ir lá, nós fomos. Aí foi uma senhora com a gente, que era de oração lá da igreja, né? E aí ela chegou tinha alguma fruta que eu não lembro, as frutinhas assim, ela foi pegando as frutinhas da árvore e comendo. Aí esse Felipe falou, não come essas frutas não, porque as frutas estão exatamente onde a mulher está vendo os espíritos. Aí a mulher, não, em mim não pega nada não. Continuou comendo, de repente, ora por mim que engasguei. Aí ele, não falei? Tô te falando. Ora por mim que eu engasguei. O demônio tá querendo me matar aqui com a frutinha. Que coisa, hein, porra. Mas nem tudo é culpa do diabo, no fim das contas, né, cara? Inclusive, ela ficou grilada lá. Muitas coisas são culpa nossa, mesmo que a gente é burro faz uma de merda. Claro, com certeza. Mas ele tem a ficha corrida dele é grande também. A ficha corrida dele é grande. Ele sacaneia muito também, mas o cara tem que dar brecha, né? Não é gratuitamente. Você tem que... É mesmo? Tipo, ele sacaneia gratuitamente também. Não, assim, eu tô falando... O que é dar brecha? Dar brecha vou dar exemplo, pecar, né? Tá. Pecar. Mas assim, coisas práticas. Ficar com inveja dos outros, ficar com ódio dos outros, ficar amargurado, entendeu? Pô, eu não podia ter feito isso comigo, eu não aceito, eu não perdoo. Cara, isso aí atrai demônio. Eu digo que é como se fosse uma sintonia de um rádio. Sabe quando a gente, não sei se existe isso ainda, né? Você roda ali para sintonizar na frequência, né? Pô, quero ouvir a rádio tal, você tem que botar tipo uma sintonia fina. Quando você tá feliz e tal, alegre, você sintoniza, os anjos, as coisas do bem, sintoniza contigo. Quando você tá na negatividade, eles correm. Isso parece, eu soa com... Assim, tem um monte de religião que fala de vibração, que fala de mais ou menos isso. É frequência, tem a ver com frequência. Assim mesmo. Aí, por exemplo, o cara que tá com Deus mesmo, sabe aqueles presídios que eles botam um negócio que o celular não funciona? Bloqueador de sinal? O cara que tá com Deus mesmo de verdade, tá feliz, focado e tal, focado nas coisas de Deus, não consegue sintonizar, né? Tem bloqueador de sinal, a frequência não... Você fica blindadaço pelo caminho. Esse que é o macete, entendeu? Aí pra mexer com essas paradas, você tem que estar igual o nosso amigo Luiz de Baritieri falou comigo. Ele falou, Daniel, eu olho pra você e vejo como se fosse um teflon, né? Aí eu falo, como assim? As coisas não colam, não pega.
Eu falei, então, tem que estar blindado, né? Então, pra você mexer num vespeiro desse, tipo o casal Warren, ou tu tá entrando ali usando magia contra os demônios, ou você tá blindadão com Deus, porque senão tu morre, né? E existe algum relato, alguma coisa falando que eles usariam magia? Porque, assim, o que eu conheço, eu li um pouco e eu vi os filmes. Nos filmes, os caras Eles fazem o quê? Jogam água benta, né? O que eles fazem pra tirar o... Em geral, cara, é um troço meio espetaculoso mesmo. Eles pedem... Oferecem uma bala de pinho. Por exemplo, nesse último aí, meio que o diabo tinha a ver, o demônio tinha a ver com um espelho lá, não sei o quê. Ah, o Bruno viu comigo. É verdade. Não gostou? Não ficou com medo não, Bruno? Ficou. Às vezes o cara fala que o filme é horrível é porque ele tava desesperado. Teve uma hora lá que a Lorraine foi no porão, ele falou, não, agora sim, agora tá de volta. Porão é bravo. Aí tem umas histórias do porão, que é isso. Tu já passou por elas? Eu não passei, eu vi, cara, tinha um programa da Discovery Channel chamado Supernatural. Mas não é aquela série Supernatural, não. O nome do programa é Supernatural. E foi mó bad trip, cara, que a gente tinha acabado de casar, eu e minha esposa, e a gente foi passar a gente trabalhava a beça e não conseguia tirar um final de semana pra passear. A gente tirou lua de mel, mas depois ficou um tempão sem fazer um passeio. Aí ela falou, pô, vamos passear esse final de semana? Eu falei, vamos. Ela, vamos lá pra Nova Friburgo. A gente morava no Rio ainda. Aí chegamos à noite lá, tava na pousada maneira, pousada legal. Aí, vamos ver uma televisão. Aí eu liguei, tava nesse programa. E aí eu olhei e falei, meu irmão, vou assistir essa parada, eu gosto, né? E a história era a seguinte, era uma casa mal assombrada, tipo anos 70, né? Aí a mulher falou, cara, preciso de alguém pra me ajudar. Procurou na lista telefônica, tipo exorcista, alguma coisa assim. Ela encontrou uma senhora lá, que é meio Lorraine Warren. Aí ela ligou e chamou a senhora. E a senhora chega, isso é a mulher relatando, a dona da casa. Ela falou, a senhora chegou lá em casa e ela falou, e aí, qual é o problema? Ela falou, é o porão, tem uns barulho lá no porão e tal, a gente vê espírito saindo do porão. Aí ela, deixa comigo, isso aí, beleza. Aí a mulher, vamos lá. A exorcista falou, vamos lá. Caramba, eu não desço dali, não tá vendo. Boa sorte, vai você lá, não vou não. A mulher, não, tranquilo, tô acostumado. Aí a mulher desceu, voltou com o olho arregalado, falou, não vou poder ajudar vocês não, tô indo embora. Aí a mulher, não, mas por que você não vai ajudar? Tô precisando de ajuda. Não vou poder ajudar, não vou poder ajudar. Ela, mas me diz por quê. Ela falou, cheguei lá, o nome da minha filha estava escrito no chão da porão. Ou seja, o espírito falou, se mexer comigo, eu pego tua filha. Entendeu? Aí ela, caraca, funciona assim. Como é que tu resolve uma parada dessa? Não resolve. Cara, isso fica na casa? Tipo, se essa pessoa se mudar, o próximo... A esperança é essa, né? Você fala, cara, vou vender a casa e a parada tá incubada na casa, mas às vezes é a pessoa, não resolve, vai atrás. Aí, cara, agora eu vou te contar a história mais maluca de todos e eu vou citar o livro. Tá. Existe um livro chamado Sangue nos Umbrais, que é de um cara que foi todos os tipos de linha do ocultismo que você pode imaginar, chamado William Schnoebelen. Schnoebelen é S-C-H-N-O-B-E-L-E-N. Schnoebelen, né? Ele fala Schnoebelen, né? Bill Schnoebelen. Sangue nos Umbrais. Meu irmão, eu até ri quando eu vi essa história. Ele falou que ele tinha um conhecido dele que era bruxo, que o cara, ele vendia a casa para as pessoas, a casa dele. E aí ele fazia um monte de bruxaria, os demônios ficavam aparecendo para a família. Aí a família comprava a casa, depois vendia a casa baratinho, ele botava um amigo dele para recomprar e vendia. O business dele era esse. Eu pensei, pô, acho que era brasileiro esse maluco, não era não? O cara vendia a casa caro, depois recomprava barato, pô, os caras estavam desesperados, não conseguia dormir, ficava vendo vulto. Porra, vou ter que procurar saber sobre esse cara aí, porque o William Schnoebelen. O cara escreveu, Lúcifer Destronado, incrível livro. Tudo ocultismo, tudo pô, pesadelo. O cara é cristão hoje, né? Só história grotesca. Né? Tu leu tudo? Não. Ele tem... Só história grotesca. Ele tem uma maçonaria por trás da fachada de luz, que é legal. Tem alguns que eu acho que não tem em português. Tem um que é... Ele é meio sacana, esse cara, né? Então, ele fala umas piadas, zoa. Ele falou que uma vez ele fizeram a cirurgia, tiraram o implante da pessoa. Ele falou, aí ele mostrou a foto, ele não é igualzinho o Nuggets do McDonald's. Era tipo uma bolinha de carne com os tentáculos. Ele tem um livro chamado Mormonism Temple of Doom.
ele pegou o Indiana Jones and the Temple of Doom e botou, em vez de Indiana Jones, botou os Mormons e o Templo da Perdição. Então esse livro não tem em português, esse eu não li ainda, só vi palestra. Tem um livro sobre Wicca, que eu também não li. Ele tem um que é sobre vampirismo, ele diz que ele foi vampiro. É Romancing Death, esse livro é legal pra caramba, esse eu já li. E um que eu deixei separado pra gente falar aqui junto com o Rony, que é o Space Invaders. Tá. Tem a ver com aquele joguinho, você vê que ele bota os nomes de zoação, né? Space Invaders, joguinho é o nome do livro, ele vai falar de OVNIs e tal. Então, meu irmão, e esse cara fez uma série de entrevistas, que aí tem referência a filme também, que é entrevistas com um ex-vampiro. Só que cada parte, cada episódio da entrevista, de 1 hora, ele fala de um tema. Aí um é maçonaria, o outro é os Illuminati, o outro é vampirismo, o outro é satanismo, o outro é Wicca, o outro é lobisomem. E as paradas que ele fala bate com o que tem descrito das coisas. Pô, bate, cara, bate. O cara manja muito, meu irmão. O cara realmente, ele mostra no livro os diplomas dele das sociedades secretas, o nome dele. Nesse mundo, o que quer dizer ser um vampiro? Então, depende, né? Tem um vampiro energético, né? Que o cara consegue sugar a energia das pessoas, ele chega perto e suga, aí de repente a pessoa tá sentindo mal, tá sentindo fraco, o cara tá vampirizando energeticamente. Mas tem os vampiros hardcore mesmo, que, segundo ele, né? Eu nunca mexi com essas coisas. Uma das vezes que você veio aqui, a gente falou sobre isso. Ah, também. falou, tem até uns cortes aí que bombaram, né? É. Então, cara, ele foi pra Chicago, lá em Chicago tem uma eclésia agnóstica lá, que tem a ver com a Aleister Crowley, e tem o mentor dele, segundo ele falou, não sei se é verdade, o cara parecia que tinha uns 40 anos, mas dizia que tinha 150 anos, era da Romênia, e ele falou, uma coisa eu sei, o maluco conseguia levantar um adulto assim com a mão, tinha uma força descomunal, isso eu vi. Ele falou, eu não vi a certidão de nascimento do cara. Esse cara iniciou ele no vampirismo, e aí o cara fica... ele cheira cocaína pra caramba, bota na boca, porque a saliva dele virar um analgésico. Ele lambia o pescoço das mulheres e dá uma anestesiada, igual a saliva do morcego, né? O sanguessuga também, acho que tem, né? Ela anestesia. Então ele fazia essa disparada, ele tinha que tomar umas ervas especiais. E aí, cara, no ápice do ritual, o cara tem que morrer e ressuscitar. Né? Ele morre, fica uns minutos morto e volta. Aí ele vira vampiro mesmo. Mas antes disso, o cara faz um ritual que o cara corta o peito assim, e ele tem que beber o sangue no peito do cara. E aí ele... O Drácula fazia isso, ele fez isso com a mina rápida. Como é que é meio padrão? Então, aí nesse ponto ele já não conseguia sair na rua de manhã. Ele trabalhava de madrugada. E aí pra ele conseguir sair de casa à noite, ele teve que ir na cidade onde ele nasceu, pegar areia, terra, né, do cemitério, e ele botava embaixo da palmilha do sapato. Senão, se ele saísse na rua sem isso, ele perdia os poderes. E ele dormia num caixão, e no caixão embaixo também do colchãozinho tinha essa areia do cemitério da cidade natal dele. E ele não poderia passar por cima de rio com água correndo. Igual na história do Drácula. E aí o pior de tudo, cara, é que eu tive uma aluna na universidade que eu contei essa história, né? Falei, pô, assisti uma palestra loucaça. Ela falou, Daniel, eu sou enfermeira, né? Imagina, enfermeira no Rio de Janeiro, vejo tudo, né, meu? Aí ela falou, cara, um dia eu tava cuidando de um cara lá, que tinha bandido, né? Tinha tomado vários tiros. E aí falando de Deus pra ele me falou, poxa, esse negócio de Deus aí não dá pra mim, né? Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, eu tenho um pacto, eu fiz corpo fechado, né? Por isso que eu não morro. Tomou vários tiros e tal. E ele falou, eu inclusive, até na minha rota de fuga, quando a gente faz os crimes, eu tenho que calcular para não passar em cima de uma ponte onde tem água corrente embaixo, senão o pacto do corpo fechado eu cancelo. Falei, caraca, a mesma parada que o maluco falou lá nos Estados Unidos. Aí você vê que as coisas vão batendo em lugares diferentes, a mesma história. E gente que você sabe que não se comunicou. Sim. E um cara desse, como o Bill Schneebler, que passou por tudo isso aí, teve todas essas experiências aí, Deus perdoa um cara que foi por todos esses caminhos, cara? Tem um momento que não dá pra perdoar, não, mas eu acho que ele não chegou no ápice, né?
Tem uma Tá hora que... bebendo o sangue do peito dos outros caras lá, mano. Isso é abominação, né? Na Bíblia tem iniquidade, que é você pensar o pecado, tem o próprio pecado, né? Tem a transgressão e tem a abominação pior de todos. Beber sangue na Bíblia é abominação. Mas isso Deus perdoa, mas tem certas blasfêmias contra o Espírito Santo que Deus não vai perdoar, não. Em geral é contra o Espírito Santo. Porque a história que eu escuto é que o Espírito Santo é quem intercede por você. Isso. E aí quando Jesus estava expulsando demônio, os caras falaram, aí Jesus, já sei qual é teu macete. Você expulsa demônio pelo poder de Beelzebub, que é o maioral dos demônios. Ele falou, se você peca contra mim, tem perdão. Contra o Pai também, mas contra o Espírito Santo tem não. Se você falar que as coisas que eu faço pelo Espírito Santo é do demônio, cuidado. E aí os caras falam, não tem como esquecer essa não. Essa daí fica gravada, né? deleta aí. Tem coisa que o cara faz que aí bloqueia o cara. Porque pro cara ter passado por tudo isso daí ao longo da vida, ele ficou décadas, eu imagino. Ficou, pô, ele começou igual. Perseguindo esse tipo de conhecimento. Ele zerou o game da parada. Deu game over dele. O cara deu game over no bagulho. Ele começou como padre, aí depois ele foi Wicca, depois ele foi sumo sacerdote druida, depois ele entrou com a maçonaria, aí na maçonaria ele foi quase todas as linhas que tem, né? Ele foi rito escocês, rito de York, aí ele foi pro Palladium, foi no antigo primitivo rito de Memphis e Misraim, que vai até o grau 97. Ele foi da Ordo Templi Orientis, da OTOA, que é a Ordo Templi Orientis Antiqua. Ele foi da Astrum Argentum, que é uma linha do Crowley. Ele foi da Irmandade lá, do Brotherhood, e ele foi também, disse que foi dos Illuminati também. Tudo. E Mormon. Só que aí, quando ele virou Mormon, ele foi debater com o cara, negócio de Bíblia, né? E aí o cara, no debate, o cara meio que falou umas paradas que ele ficou encucado. Ele foi da igreja de Satanás também, do Anton LaVey, né? E aí ele disse que ele mandava o dízimo para a igreja de Satanás lá. E naquela época, anos 70, 80, quando você mandava pelo correio o cheque, voltava tipo um recibo, um comprovante, né? E aí ele falou que o recibo voltou estourando por você em nome de Jesus. Porque alguém do banco olhou e falou, pô, o cara tá mandando um cheque para a igreja de Satanás, acho que ele tá precisando de ajuda, né? Ele falou, meu irmão, na semana que eu recebi aquela troço estourando de você em nome de Jesus, eu perdi todo o meu poder. Zerou tudo. Aí ele falou, assim que ele foi começando a chegar até Deus, né? Poder será que ele tá falando? Bom, teve essa tua aluna aí que falou que o cara tiro pra cacete, o cara tava vivo. Então me parece ter isso parece um poder mesmo. Vou te dar, desculpa te interromper. Agora eu vou citar o nome, cara. Eu tenho um amigão de muitos anos chamado Márcio Mendonça, abração pra ele. A gente tem várias histórias desse nível juntos. Que a gente era da igreja junto, a gente fazia essas missões junto de casal Warren. A esposa dele, Ana, ela contou uma história uma vez, cara, que ela tem um amigo que eu acho que é delegado. Ele falou que eles estavam perseguindo o cara, os caras fuzilaram o maluco e o cara ainda saiu atirando. E aí quando foram ver, a bala não penetrava, ela ficava agarrada na pele dele e viram que a pele dele era como se fosse um tecido todo trançado assim. Tipo um colete à prova de bala natural, né? Eu falei, mano, aí, essa galera que trabalha nesse negócio de crime, polícia, esse maluco encontra com umas paradas hospital assim, também, né, médico, acaba vendo umas paradas grotescas, né? E eu creio piamente nisso aí. Teve uma história dessa também, que eles foram pegar o cara ficou no teto, não conseguiu pegar o maluco foi agarrado no teto. Então, assim, isso existe. Existe, assim, eu sou o cara que mais deveria não crer nisso, pela minha formação e tal, né? Mas não tem como, meu irmão. Eu vi as coisas, eu vejo as coisas com outras pessoas junto. Não é delírio coletivo. Bom, tu estuda essa parada. Eu estudo, como se fosse um estudo sério, acadêmico até, né? Inclusive. Se fosse. Porque... Não, tem um livro, cara, que é sensacional, que é Os Jogos Extremos do Espírito, que é do Muniz Sodré. Cara, Muniz Sodré, eu não sei se ele já se aposentou, mas era o professor mais graduado lá do curso de jornalismo da Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz minha graduação em jornalismo. Ele escreve livros incríveis, assim, é um cara que fala 9 idiomas, né? O cara estudou na França, tem mestrado, doutorado na Sorbonne, mas ele fez um estudo tentando dar uma explicação para os fenômenos sobrenaturais, um estudo, assim, filosófico. O livro é legal. Caramba, Jogos Extremos do Espírito, sensacional, um livro difícil de achar. Até ele, assim, acho que não divulga muito esse livro, porque
apesar da pesquisa ser altamente requintada e séria, é um tema que não é bem aceito na academia, né? Você fala, tô pesquisando fenômenos sobrenaturais. Isso é palhaçada. Será que a gente chega numa era que a academia leva a sério esse tipo de levará a Vai sério chegar na hora que começar a aparecer as coisas. quando não tiver mais como Aí esconder. eles vão ter que dar o braço a torcer, né? Na verdade, você pega a física quântica, aquilo tudo ali já é a mesma dinâmica do mundo espiritual, né? A partícula está em dois lugares ao mesmo tempo, né? As coisas são e não são ao mesmo tempo. Isso é tudo muito interessante. É, né? uma loucura. Pra mim, uma coisa muito interessante sobre isso é como os caras não conseguem juntar a física das coisas grandes com a física das coisas Isso, a pequenas. teoria de tudo, né? Parece que Deus tirou essa parte de sacanagem. É, eu creio. Se conectar isso aqui. Porque, imagina, se o cara resolve esse problema, o cara consegue hackear o universo. Ou criar um outro universo, ou destruir tudo. Imagina assim, ChatGPT. Eu não sei como é que programa aquilo, mas imagina que eu sou um hacker e sei como é que programa. Eu hackeio e destruo tudo. Entendeu? Aí o cara, entra lá no mainframe do universo e muda Faz as merda lá, ferrou. Aí ferra com tudo. Eu acho que é uma proteçãozinha que tem, né? Tem ali, com certeza tem. Eu acho que eu Deus acho botou muito na- interessante. Isso é como- legal. Cara, olha, as coisas não funcionam igual quando é grande e quando é nano, né? Não, e no E você pequeno é mó vai maluquice. conseguir conectar uma na Não, outra. ainda tem um esquema ali na física quântica que eu esqueci o nome, é que se você ficar observando muito tempo uma partícula, ela para. Ela fala assim, parei. Para de olhar pra mim que você tem vergonha. Aham. É tipo assim, eu não vou deixar você me entender como é que é o meu procedimento. Fala, cara, muita loucura isso. Eu acho que um cara que realmente, seriamente estuda a física quântica em profundidade, não tem como esse cara ser ateu, né? Ele não precisa crer em Deus, mas alguém programou essa realidade. É uma programação. Pode ser até a própria teoria do universo simulado, né? Que estuda a simulação que o professor lá de Oxford, que é o Nick Bostrom, ele desenvolve muito bem essa teoria. É legal pra caramba essa teoria, né? Nessa teoria, cabe Deus? Claro, porque é o programador, né? Quem fez a simulação? Pode ser um cientista sacaneando a gente, né? Não sei se... existe eu esqueci o nome, cara. Tem uma história em quadrinho, um desenho, que é um molequinho assim... a galera descobre que o mundo foi todo construído por um molequinho, uma criança de outra dimensão que é um gênio. Ele criou essa realidade. Às vezes tem uma criança lá que programou tudo. Isso aí é Deus, sei lá. Vai ver que a gente está trabalhando aqui loucamente para gerar energia para a bateria de um carro. que nem no Pode Rick ser and Morty. também. Exatamente. E tem aquele Free Guy também, que é um filme interessante pra caramba, que o personagem principal lá, que eu esqueci o nome do ator, é o cara que faz o... Putz, esqueci agora o nome do personagem da Marvel, que fez um filme com o Wolverine, agora ele e o Deadpool. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, Deadpool. É o Ryan Reynolds, ele faz o papel de um NPC, né? Que é um non-player character, que é um robô, tipo uma inteligência artificial, um robô. Só que aí ele começa a interagir com os usuários, os jogadores, ele começa a desenvolver uma própria consciência, né? Então isso é interessante pra caramba. Às vezes nós somos NPCs e dependendo da maneira como você olha pra realidade, você se torna autoconsciente também. É uma metáfora legal pra caramba, assim como a metáfora do Tron, né? Aham. O Tron original, o Tron legado. Eu assisti o Tron Ares, mas o roteiro ruim pra caramba. Novo? Usado? O visual é maneiro, mas o roteiro é ruim. Mas assim, como eu sou apaixonado pela ideia do Tron, o Tron legado pra mim é o melhor de todos, que era o segundo, que é o do meio, né? Ali você vê, cara. Tem o Jeff Bridges lá, que é o Flynn, né? Que criou aquela realidade virtual. E ele se transfere para dentro dessa realidade. Ali dentro ele é Deus, que foi ele que criou. Mas lá fora ele é só uma pessoa que... Essa ideia é interessante pra caramba. Eu acho muito maneiro isso. Tem isso também no Black Mirror. Black Mirror também O rola. episódio lá do cara que é um gênio, criou um jogo, não sei o que, ele tem uma versão, ele tem um servidor dentro da casa dele que ele aprisiona versões dos colegas de trabalho dele, que ele coleta um DNA das pessoas, coloca numa máquina e aquela pessoa vai parar dentro do jogo. Entendi. Uma viagem da porra. Mas é uma viagem da porra, pelo amor de Deus. Não, mas assim, o universo é estranho pra caramba, né? Você pega um buraco negro, né? As coisas, parada mais estranha por ali, né? Buraco negro é uma das coisas, é um dos fenômenos mais estranhos mesmo, né? Estranho. Especialmente porque a gente... O que tem lá no meio, né? Os caras falam da singularidade. A singularidade, imagina que a gente conseguisse enxergar aquilo, porque outra coisa que os cientistas falam é que aquilo é uma impossibilidade física. Porque você tem o horizonte de evento, né? Que é o limite. Aham. Isso é papo do Sérgio, sacana, mas
Se você passa desse horizonte de evento, ali as regras da natureza não servem mais. Então você está num mundo do desconhecido total. Porque as coisas não têm consistência, né? Isso te deixa mais curioso? Isso te deixa mais interessado na parada que tu curte ou tu fica mais puto? Me amarro sempre, porque para mim a física é o estudo de como o mundo funciona, como ele é constituído. Para mim a física e as outras ciências também, química e tal, biologia, você está estudando a obra de Deus, então você está estudando Deus indiretamente. Eu me amarro nisso, eu estou imaginando como é que a mente brilhante de Deus fez as coisas. Essa é minha abordagem. Eu entro com esse olhar, né? Aí por isso eu sou super interessado, né? Amarro. Sempre fui. Eu levava para minha aula de física no colégio documentários em VHS pro professor. Aí, professor, vê esse documentário aqui, maneirão sobre viagem no tempo, me explica aí, me ajuda a entender aí. Muito interessante essa tua visão de enxergar, de querer saber das coisas. Você, pelo que você acabou de dizer, você quer conhecer as coisas, saber como elas funcionam, porque tu ama a Deus. Eu quero entender. É a neura que Isaac Newton tinha. Isaac Newton, né, ele falava, cara, o objetivo dele era entender Deus. Na verdade, cara, 60% do trabalho do Newton era estudo bíblico, 40% era física. E a física dele era para entender Deus. E ele era ficcionado até pelo livro do Apocalipse. Ele tem um livro só sobre vários estudos sobre o Apocalipse. Ele bota até umas datas lá, que acho que é 2060, que seria o Apocalipse. Marca R, né? R depende, né? R mais pra frente, né? Porque pode errar pra antes, né? Por isso que eu não respondi. Fala, errar pra mais, né? Se bem que é mais conta pra pagar também, né? Mais música chata pra ouvir. Filme ruim pra assistir, né? Assim, o cristão não quer morrer, né? Mas o apóstolo Paulo fala, viver pra mim é Cristo, morrer é lucro, né? Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Então, a gente tá aí, ó. A hora que for, partiu, vambora, né? Mas também não tô com pressa não, tá, Deus? Os caras têm uma puta tranquilidade, né, cara? Será que vai ter essa tranquilidade também na hora que tiver nessa coisa? Não, tá louco, né? Então ali, quem já passou, né? Eu já passei situação de assalto, né? De tiroteio, de nego tomando tiro. Situação de, pô, tu faz uma cirurgia lá, tu não sabe se você volta. Eu já fiz isso tudo, então são momentos estranhos da vida, né? que não é nem que tu não tem fé, mas é que tu nem queria ir agora, hein? Não. Quando eu participei desse tiroteio aí, desse assalto, cara, depois em casa eu fiz uma reflexão, eu pensei, cara, eu não fiz uma oração muito humilde, não. Porque a minha oração foi assim, né? Tipo, uma bala rolando, não sei o que. Eu falei assim, Deus, eu pensei, acho que eu vou morrer, né? Aí eu fiz a oração, Deus, arruma um marido tão bom quanto eu pra cuidar da minha filha. Um novo, né? Um padrasto. Aí eu falei, não sei se acho que não foi muito humilde essa oração, não, né? Não foi muito, não. Não foi muito humilde, não. Mas, pô. Eu sempre dei uma atenção, né, para as crianças. Exato, no fim a gente quer proteger o que é mais caro. O melhor, né? O que é mais, que a gente mais se importa. Sim.